Bom, mais um assunto que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo é sobre o caso envolvendo assim o Jajá e também o Zé Ivaldo, onde eu fiquei na dúvida, né? Será que o Cruzeiro já tem um valor fixado para comprar os direitos econômicos do jogador, que ambos estão emprestados pelo Atlético Paranaense? Isso por conta assim de que o Cruzeiro pegou eles de empréstimo, no caso na reta final do estadual, e não teve naquela época ali matéria falando sobre essa cláusula e tudo mais. Eu fui dar uma olhada e realmente ambos os jogadores foram emprestados e não tem nenhum valor especulado para a compra dos jogadores, tá? Nenhum valor ali fixado. Isso que pode ser ruim para o Cruzeiro, até porque se tivesse fixado um valor próximo do que ele valeria hoje, não teria o risco, por exemplo, eu acho que o Zé Ivaldo e o Jajá vão se valorizar bastante e aí ficaria difícil de comprar os jogadores, até porque não estava fixado, e o Atlético Paranaense é bem difícil de fazer negociações com eles, né? Até por conta de ter uma condição financeira muito boa, vai pedir uma proposta bem alta. Eu mesmo não vejo o Zé Ivaldo saindo por menos do que 8, 7 milhões de reais, acho que seria o mínimo ali, ó, chutando muito barato mesmo, tá? Não ficaria surpreso de pedir 15, 16 milhões, porque é um zagueiro que tem apenas 24 anos de idade, titular absoluto do Atlético Paranaense na temporada passada, fez 50 jogos, nesse ano começou um pouco mal o estadual, fez 5 partidas, mas realmente foi um empréstimo que o Cruzeiro, na minha opinião, foi um achado enorme. O Zé Ivaldo é um baita jogador, emprestado até o final da temporada, 8 partidas pelo Cruzeiro até aqui nesse ano, jogador que está sendo moldado desde a base do Furacão lá na temporada 2016-2017. E o outro, o Jajá, esse que apesar de assim ser ponta, ser atacante, eu acho que o Atlético poderia negociar com um valor menor, até porque não tinha expectativa nenhuma de utilizar o jogador nessa temporada. Ele nem tinha jogado no estadual, quando o Atlético estava com o time de base. Na temporada passada ele jogou a Série B pelo CRB na reta final do ano, 28 partidas, 3 gols e 3 assistências. Nesse ano aqui pelo Cruzeiro ainda não balançou as redes, mas já tem, no caso, 7 partidas com uma assistência, 6 jogos, em 7 jogos ele venceu 6 e perdeu apenas um naquela estreia dele muito boa contra o Remo, e no último jogo contra o Sampaio Corrêa fez uma baita partida, um jogador bem interessante na minha opinião. É claro que não sabemos o valor exato do atleta, né? Eu acho que o Jajá, quem sabe, aí, se manter esse ritmo, o Cruzeiro fazer uma proposta de 4 milhões, 3 milhões e meio, eu acho que o Atlético aceitaria, até se ele mantivesse um percentual de venda futura, mas se o jogador fizesse, sei lá, 15 gols na Série B, aí já seria outra história. Enfim, eu acho interessante fixar um valor de empréstimo, nem que seja um valor, sei lá, na época ali um pouco mais alto, vai uns, que seja 8 milhões de reais pelo Jajá, para não ter risco dessa valorização do atleta e o Cruzeiro ficar sem condições de comprar o jogador depois do empréstimo. Enfim, vocês o que acham a respeito desse início ainda, né, do Zé Ivaldo, do Jajá, ambos os jogadores com apenas 8 jogos, o Zé Ivaldo, e 7 partidas, o Jajá até aqui pelo Cruzeiro. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se compensaria depois desse empréstimo que vai até o final do ano, depois da Série B, o Cruzeiro pegar os jogadores em definitivo, quem sabe, né, se o Cruzeiro subir para a Série A, já pensando na disputa da primeira divisão. Quero começar falando com vocês sobre os desfalques do Cruzeiro para a próxima partida diante o Operário, na próxima sexta-feira, lá em Ponta Grossa, onde o Cruzeiro não vai contar, no caso, com o Lucas Oliveira e também com a ala direita, o Giovani, porque ambos levaram o terceiro cartão amarelo e não vão estar à disposição para essa partida, que é uma pena, né, porque o Cruzeiro mais uma vez não vai poder repetir uma escalação e possivelmente eu imagino que não deve jogar com um esquema de 3 defensores, que eu prefiro muito mais do que um esquema, por exemplo, de 4-3-3, como o Cruzeiro jogou bem parecido nessa última partida diante do Criciúma, porque apesar da vitória, eu acho o esquema com 5 defensores muito mais apropriado para o Cruzeiro, justamente por conta da marcação se recuperar muito rapidamente e sempre ter praticamente 3 defensores lá atrás, e quando está atacando, esses 3 jogadores viram como se fosse um zagueiro, o lateral esquerdo vira o Eduardo Brock e o lateral direito vira ali o Zé Ivaldo. Então eu prefiro muito mais esse esquema de 5 defensores, que para essa partida contra o Operário, por não ter o Lucas Oliveira e também o Giovani, deve continuar ainda nesse esquema como se fosse um 4-3-3 normal para a sequência dessa partida, onde pelo menos vamos contar com a volta do Zé Ivaldo, que estava suspenso para esse último jogo. Então acho que o Pesolano deve ir com uma escalação próxima de, no caso, lá na esquerda, o Rafael Santos, a zaga Eduardo Brock e Zé Ivaldo, e na lateral direita, quem sabe ele colocar o Leonardo Paz como lateral direito mesmo, não sei como que seria o comportamento do jogador, ou às vezes colocar ali o Rômulo para essa posição, que é o único lateral direito de ofício que temos, no caso, à disposição, até porque o Giovani está suspenso. E você, o que acha sobre quem deveria ser o titular? Você acha que deveria manter esse esquema de 4-3-3? Ou se não, ainda manter um esquema com 5 defensores, improvisar alguns atletas? Deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários.
Mas o assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o Henrique e como que está esse processo envolvendo o volante e o Cruzeiro, até porque assim, teve vários boatos que surgiram no início da temporada que não sabemos o que iria ser feito com o jogador. Que lembrando, ele não joga profissionalmente, né? No caso, participa de um jogo profissional desde 2020, o que é muito preocupante para o atleta que já está com 37 anos de idade e o seu empresário não descartou a aposentadoria, porém não falou que vai se aposentar, nisso nas últimas matérias recentes, em março desse ano. Um jogador que a última passagem dele pelo Cruzeiro foi naquele ano de 2020, ele foi emprestado para o Fluminense, fez 7 partidas lá, voltou ao Cruzeiro, fez 8 jogos, 8 partidas muito ruins, não conseguiu dar um ritmo de jogo aqui para o Cruzeiro, acabou se machucando em um jogo contra o Sampaio Corrêa e quase aí se vão 2 anos desde aquela lesão e o Henrique ainda não voltou aos gramados. Isso com um jogador de 35 anos de idade é uma situação bem crítica, e no caso o Cruzeiro e o próprio, no caso o Henrique, o seu empresário, notificou o Cruzeiro por conta de não ter renovado esse contrato dele, que se encerrou em dezembro do ano passado, em dezembro de 2021, e eles pediam um contrato de mais um ano para ele se recuperar na Toca da Raposa e ainda ter uma oportunidade de jogar. O Ronaldo e o Cruzeiro ofereceram um contrato de 3 meses, que era o previsto para ele se recuperar da lesão, porém os seus representantes e o Henrique não aceitou porque queria um contrato maior para ele ter oportunidade de jogar. Então ficou nesse meio termo, acabou que o próprio empresário dele falou que o Cruzeiro deixou ele largado e tudo mais, que faltou consideração, enfim. Porém, o Ronaldo fez a parte dele oferecendo um contrato curto e uma pena, ambas as partes não terem chegado a esse acordo. Até aqui já estamos no mês, praticamente em junho, em 6 meses, o Henrique ainda não conseguiu ter essa recuperação, voltar aos gramados. É um jogador que eu vejo que se estivesse em boa forma, conseguiria ainda atuar com frequência. Tanto que, igual, quando ele estava com 35 anos de idade, 34, 35 em 2019, ele fez 58 jogos pelo Cruzeiro. Em 2018, com 34, 50 partidas. 2017, com 33, 53 partidas. Então, não é uma temporada ruim agora com esse problema de joelho, que vai fazer ele não conseguir mais jogar ou algo nesse sentido. É uma pena, Ele está, no caso, sofrendo bastante para ter essa recuperação agora aos 35 anos de idade. Você, o que acha sobre esse caso? Tem algumas informações a respeito do volante, que enfim, igual eu falei para vocês, as últimas informações que tivemos sobre a situação do volante foi no mês de março, quando o seu empresário, no caso, tentou cobrar do Cruzeiro na Justiça, junto com o seu staff, uma reativação do contrato que acabou não acontecendo. Vou falar com vocês sobre o Ronaldo e o programa de sócios torcedores da Raposa, onde assim, o fenômeno que depois de ter passado essa marca de 50 mil sócios torcedores, ele já tinha colocado a meta há 2 semanas para alcançar agora a marca de 100 mil sócios torcedores. O Cruzeiro, que hoje está com 55 mil aproximadamente, já é um número bem interessante, um crescimento aí de mais de 45 mil desde quando o Ronaldo comprou o clube, e agora a expectativa do fenômeno é de chegar a esse número de 100 mil sócios até o final da temporada, com o Cruzeiro conseguindo o acesso para a Série A, que realmente vai ser muito importante, esse dinheiro essa quantia que vai render ao Cruzeiro aproximadamente 45 a 50 milhões de reais, fazendo um cálculo básico, até por conta do diretor financeiro da Raposa e do Pedro Martins, já ter afirmado que algo próximo de 50 mil sócios torcedores renderia próximo de 25 milhões de reais ao Cruzeiro. Então, você dobrar isso aí, também chegaria a 100 mil sócios, rendendo próximo de 50 milhões de reais, talvez um pouco menos, enfim, mas já é uma grana bem interessante, quase 4 milhões de reais por mês, a mais em folha salarial que o Cruzeiro poderia ter, no caso, para a temporada que vem. Aí você pensa, 4 milhões só garantido de sócio torcedor, tem no caso ainda a receita de patrocinadores que vai ter ano que vem, receita de televisão, bilheteria também, que o Cruzeiro tem um potencial gigantesco nisso. Eu acho que ano que vem o Cruzeiro subindo para a Série A, sem fazer muita loucura, poderia ter uma folha tranquilamente na casa dos 6 milhões e meio, 7 milhões e meio de reais, sem muito sufoco. Hoje o Cruzeiro na Série B tem o vencimento somente com os atletas, tirando os gastos ali com outros jogadores que já deixaram o clube, um pouco menor do que 3 milhões de reais, algo próximo de 2 milhões e 600, 2 milhões e 800, enfim, vamos ter uma atualização em breve sobre esse caso. E você, o que acha sobre esse projeto aí do Ronaldo de chegar a 100 mil sócios torcedores? Eu já tinha falado para vocês que eu acreditava bastante que o Cruzeiro poderia, justamente por conta do apoio da sua torcida, chegar a esse número bem próximo de 100 mil no final da temporada, e é a meta agora do Ronaldo, que lembrando, em 2021 o Cruzeiro registrou um dos seus piores anos em relação a números de sócios torcedores, mas em 2022 a expectativa é de bater recorde, inclusive mais do que naquele ano de 2018, 2019 e 2017, que tinha algo próximo, superior a 65, 60 mil sócios torcedores. A Raposa, que quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, o Cruzeiro tinha apenas 10 mil sócios torcedores em dezembro do ano passado. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Zé Ivaldo e também no caso do Jean Carlos,
onde teve um episódio engraçado nessa última semana, onde o Zé Ivaldo, que foi, no caso, no programa lá do Samuel Venâncio, aqui no seu canal no YouTube, entrevistado e falou um pouco assim sobre essa sequência de jogos do Cruzeiro, ressaltando o jogo contra o Náutico na Série B, que o Cruzeiro conseguiu uma vitória por 1-0 lá na capital pernambucana, e falou um pouco sobre essa partida e o lance envolvendo o Jean Carlos, onde ele acabou ficando muito bravo e deu uma provocada no jogador da equipe do Náutico, que é o camisa 10, que estava dando muito trabalho, né, no caso, para o defensor do Cruzeiro, e ele não gostou absolutamente nada disso, justamente por conta de uma chegada forte no camisa 10 da equipe, que eu vou deixar aqui um pequeno trecho do áudio aparecendo para vocês. Enfim,